Olá, bom dia meninos. Então, como a gente havia combinado, né, que eu faria uma explicação rápida sobre o, esse texto, uma reflexão em torno dos movimentos sociais do campo e um pouco sobre o trabalho no campo, né, para ajudar vocês a organizarem melhor a atividade que vocês precisam fazer, né, do esquema, organograma que vocês vão organizar. Não só para isso, para entender. Então nós já demos início na aula anterior falando, né, que da importância de compreender o contexto do campo como um contexto atual, expressivo e que expressa, né, desigualdades sociais e de oposição de classes. Enfim, é um espaço de produção, né, de atividades. E aí, nesse sentido, a gente vai dizendo que o campo ele vem conquistando nos últimos tempos alguns debates, espaços nos debates políticos de forma geral, né? E por isso merece uma reflexão. Então, observamos a continuidade do êxodo rural, iniciado no século passado e intensificado, né, mais especificamente no período 60 e 70. Então, com isso, a inviabilidade da agricultura familiar e o fortalecimento do agronegócio e da produção da exportação, né? Exemplo dessa situação é o plantio de pinos e de eucalipto, feito em larga escala pelas empresas multinacionais para a produção de celulose, né? A empresa Aracruz Celulose, por exemplo, no Rio Grande do Sul, teve seu laboratório destruído no dia 8 de março, né, por cerca de 2.000 mulheres ligadas aos movimentos de defesa dos trabalhadores do campo, né? Então, a gente percebe aí, né, uma inconformidade de algumas populações camponesas em relação ao modo de produção que está ligado a essa questão do agronegócio. Então, a produção de celulose ela exige alto investimento em capital, né? Para a produção de 1 milhão de toneladas de celulose, são necessários 100 mil hectares de eucalipto. E um investimento inicial aí de 1,2 bilhões de dólares. Porém, para gerar poucos empregos para a população rural. Então a gente vê que não é beneficente, né, que não é importante para a população do campo esse modelo de produção. Então o reflorestamento desse tipo gera, por exemplo, no Espírito Santo e no sul da Bahia, apenas um emprego para cada 185 hectares plantados. Então a gente vê aí que não é esse desenvolvimento que a gente quer para o campo. Então, nesse sentido, vamos entendendo esse movimento no campo. Com base nessas considerações, nós perguntamos: o que está acontecendo no espaço rural? Que contradições são estas? Como o sujeito do campo ganha espaço nesse contexto? São questões que, ao longo da nossa disciplina, extensão do rural e metodologias populares, nós vamos tentar entender. Entenda o que está acontecendo no espaço rural. Que espaço é esse? Que movimentos são esses que estão acontecendo ali nesse espaço? E que contradições são essas? Que modelos de produção agrícola estão em disputa nesse espaço? O agronegócio, a agricultura camponesa, familiar, né? E nesse movimento, nessa dinâmica, como o sujeito do campo ele vem ganhando espaço nesse contexto, ou ele vem perdendo espaço nesse contexto. Bem, para isso é preciso compreender que o campo não emerge no vazio, nem com iniciativas das políticas públicas, mas emerge das lutas dos movimentos sociais, né? Da mobilização dos trabalhadores, do campo e da luta social de modo geral. E é fruto da organização coletiva dos trabalhadores diante do desemprego, da precarização do trabalho e da própria ausência de condições materiais de sobrevivência para todos. E uma importante e significativa mudança na teoria e
mudança de teoria e da prática no meio rural, foi exatamente o movimento nacional desencadeado para uma construção de uma proposta vinculada ao processo de construção de um projeto popular para o Brasil. Um projeto popular para o Brasil, que é isso, que inclui um novo projeto de desenvolvimento para o campo, uma perspectiva de um novo homem, de uma nova mulher, de um novo sujeito, de um novo campo, né? Observamos que a discussão sobre um novo campo foi incorporada e valorizada na agenda de lutas, né, dos trabalhadores e dos movimentos sociais e sindicais do campo, com o envolvimento de diferentes entidades e órgãos públicos. Quer dizer, já há uma pauta nas agendas dos movimentos, dos sindicatos, até da política nacional, né? Já há pautas relacionadas a essas questões. Uma conquista do conjunto das organizações do campo, no âmbito das políticas públicas, foi, por exemplo, as diretrizes operacionais para as escolas do campo, né, a partir do parecer de número 36 de 2001 e da resolução 1 de 2002 no Conselho Nacional de Educação, que estabelece as diretrizes, né, define as diretrizes e dentro dessas diretrizes trata da identidade da escola do campo. Esse foi um grande avanço, né? Pela sua vinculação às questões inerentes à sua realidade, incorporando-se na temporalidade e saberes próprios dos estudantes do campo, na memória coletiva, que sinaliza futuros, na rede de ciências e tecnologias disponível na sociedade e nos movimentos sociais, em defesa de projetos que associem as soluções exigidas por essas questões à qualidade social da vida coletiva no país, né? Então, de acordo com as diretrizes operacionais para a educação do campo, fica evidente aí quem é o sujeito camponês e que projeto de sujeito, de homem de campo se quer nessa conjuntura, né? Então, ainda que compreendamos as razões sociais e políticas para a mobilização em torno de um novo campo, continuamos questionando a respeito do contexto social, das condições materiais para o desenvolvimento desse campo, né? Nessa direção, nós propomos uma discussão que articula o trabalho no meio rural com base nas seguintes questões, né? O que caracteriza hoje o trabalho no campo, né? Que tipo de trabalho nós podemos considerar como trabalho no campo? Qual é a educação necessária ou requerida, né, para esse espaço? Qual é a educação que serve para esses sujeitos nesse espaço campo? Qual a participação dos movimentos sociais na criação de formas de vida, de trabalho e de educação no campo? Então aí a gente tem alguns elementos que nos faz pensar, que nos faz refletir sobre que campo nós queremos, né? Que tipo de trabalho nós queremos para esse campo e que tipo de educação para formar os sujeitos que estão no campo nós queremos, nós precisamos. Nesse sentido, né, fica evidente que o campo que temos não é o campo que queremos, porque o tipo de trabalho ofertado nesse campo não é o trabalho, né, que a população do campo efetivamente precisa. E que os movimentos sociais são protagonistas nessa luta de construção desse modelo de trabalho, desse modelo de vida, portanto, desse modelo de educação que se quer construir nesse espaço que é o campo. Daremos continuidade sobre o tema trabalho no campo na próxima videoaula.